todos. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Usando a máscara, procurando não sair muito de casa, né? Enfim, se cuidem, né? Que a coisa tá realmente feia. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Brasil Colonial parte 4, tá? Vou encerrar aí essa parte de Brasil Colonial para depois só voltar a falar em Brasil Colonial quando houver o processo de independência, tá? Então, agora aqui nós vamos falar sobre a União Ibérica rapidinho, as invasões externas, bem rapidamente também, e vamos nos deter um pouco mais na expansão territorial, inclusive para alunos de Valinhos, né, meus alunos de Valinhos, a expansão territorial aí foi o que eu pedi na atividade, tá bom? Mas eu tô falando de mais algumas coisas aqui. Então, as invasões francesas, né? A gente viu que houve o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado aí, então, ele dividiu as terras da América somente entre portugueses e espanhóis, mas muitos governantes europeus não aceitaram isso, né? E não aceitaram isso por quê, né? Porque justamente se basearam no princípio da posse útil da terra, que era chamado de uti possidetis. Então, para esses governantes, quem ocupa a terra é que tem direito a ela. E os portugueses e espanhóis não tinham ocupado, né, toda a terra, afinal de contas, os portugueses não tinham ocupado todo o Brasil e nem os espanhóis toda a América, né? Então, franceses, ingleses, né, tentaram criar colônias, né, aqui na América. E no caso do Brasil, as tentativas mais significativas e importantes foram as de franceses e holandeses, porque esses povos tentaram estabelecer colônias no Brasil, tá? Lembrando que os franceses eles já faziam uma troca de pau-brasil, né, a madeira de pau-brasil, com os indígenas desde o início da colonização, tá? Do mesmo jeito aí que os portugueses tentavam trocar, né, a madeira dando facas, tesouras, machado para os indígenas, também os franceses faziam isso. Os franceses vieram para o Brasil também motivados pelas lutas religiosas entre católicos e protestantes. Os protestantes na França eram calvinistas, né? Seguiam João Calvino, a teoria da predestinação, nasce predestinados a ir para o céu ou para o inferno, né? E eles eram muito perseguidos na França, que tinha a maioria católica, tá? Então, por isso, muitos franceses vieram com a intenção de não voltar mais mesmo, né? Tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro, tá? Em 1955. Essa colônia ficou conhecida como França Antártica, mas os franceses, mesmo fazendo aliança com os indígenas, não conseguiram vencer os jesuítas e seus aliados que expulsaram-nos um pouco de tempo depois. Não ficou muitos anos, não. Em 1612, eles tentaram montar uma colônia no Maranhão, chamada de França Equinocial, e também foram expulsos 3 anos depois. Então, foi uma tentativa frustrada aí dos franceses de tentarem estabelecer colônias aqui no Brasil. Os holandeses também tentaram estabelecer colônias aqui no Brasil, e isso muito aconteceu por causa da União Ibérica, tá? A União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, ela foi um período em que o trono português foi ocupado pelo rei da Espanha, tá? O que aconteceu foi que o trono português ficou vago, né? Então, o último rei de Portugal, ele não tinha tido filhos, tá? Que era um cardeal, uma pessoa da igreja, não podia ter filhos, né? E aí o Dom Sebastião, né? Ele tinha morrido na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da Espanha, tá? Um pouco antes, né? 1578, mais ou menos. Esse cardeal assumiu, mas ele não podia ter filhos, né? E aí morreu e o trono ficou vago. Então, o Filipe II, rei da Espanha, que era neto desse falecido rei, o Dom Manuel, né, um dos reis de Portugal, invadiu Portugal e ocupou o trono lusitano. Ele se achava no direito de ocupar a coroa por ter parente da família real portuguesa, tá? Bom, o rei da Espanha, né, o Filipe II,
sendo rei da Espanha e de Portugal, o que ele vai fazer? Para Portugal não vai mudar muita coisa. Os portugueses vão continuar tendo sua língua, podendo fazer suas festas, seus hábitos culturais, mas ele fez uma coisa que prejudicou bastante os holandeses. Ele proibiu os holandeses de fazerem comércio com Portugal, com a Espanha e com as suas colônias. Isso equivalia a proibir os holandeses de terem acesso ao açúcar mascavo que vinha do Brasil, né? Porque os holandeses faziam o refino desse açúcar, né? Tornavam ele branco e ganhavam os maiores lucros com isso, tá certo? E por que o rei da Espanha fez isso, né? O rei da Espanha fez isso por causa das rivalidades entre os Países Baixos, Holanda e Bélgica atuais e a Espanha. Os Países Baixos, essa parte da Europa, pertenciam à Espanha até 1581. E aí a Holanda, depois de anos de luta armada, consegue a sua independência, né? E proclama a República das Províncias Unidas. Então o rei espanhol quer se vingar desse fato, tá? Por isso que ele proíbe os holandeses de comprarem o açúcar de Portugal, né? O Brasil vendia para Portugal, Portugal vendia para a Holanda, tá? A outra consequência aí da União Ibérica foi o Tratado de Tordesilhas. Ele continuou existindo na teoria, mas na prática não estavam claros os limites do Brasil, né? Dizer, então as fronteiras do Brasil elas poderiam ser alargadas, poderiam aumentar, né? Não ser só aquilo que estava no Tratado de Tordesilhas, porque se vocês lembrarem, o Brasil não era nem a metade do que é atualmente, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, certo? Então, daí que os bandeirantes vão aproveitar dessa época aí da União Ibérica e vão fazer expedições que justamente penetravam esse território que era da Espanha, não era de Portugal, né? Agora, esse embargo econômico, o que é embargo? É um bloqueio econômico, tá? Esse embargo espanhol, ele representou prejuízos aos holandeses, né? E foi por isso que os holandeses invadiram o Brasil. Então, olha só, em 1624, os holandeses tentaram invadir a Bahia. Eles tinham criado uma companhia de acionistas, de burgueses, tá? Chamada de Companhia das Índias Ocidentais, ou West Indian Company, que a gente chama de VIC, né? Eram acionistas protestantes, calvinistas, tá? Que obviamente aí estavam tendo prejuízos, por isso invadiu o Brasil, e eles queriam acesso direto à cana-de-açúcar, né? Porque assim eles conseguiriam mais barato, não teriam que comprar de Portugal, intermediário. Mas no ano seguinte eles já foram expulsos de Salvador, né? Invadiram em 1624, 1625 foram expulsos. Mas a tentativa de 1630 deu certo, né? Os holandeses invadiram Pernambuco, tiveram bastante resistência, sim, dos portugueses nos primeiros 5, 7 anos, tá? Os holandeses, até 1637, eles já tinham conquistado mais do que Pernambuco, né? Eles tinham conquistado uma área aí que vai até o Maranhão, que vai ser chamada de Brasil holandês. Era chamado de Brasil holandês, uma colônia holandesa. Então, eles ficaram de 1630 a 1654 na região Nordeste, tá? Principalmente Pernambuco aí, que era o centro, tá? Bom, os anos de guerra tinham causado enormes prejuízos para os senhores de engenho. Engenhos foram destruídos, a produção de cana-de-açúcar foi muito prejudicada, né? Então, para coordenar, assim, vamos dizer, a recuperação desse Brasil holandês, né, do Nordeste, foi nomeado o conde Maurício de Nassau von Siegen, né, ou seja, lá dos Países Baixos, né, para governar a região. Tem uma foto dele aí no slide, tá? Então, olha só, o Maurício de Nassau era muito influenciado pelas ideias do Renascimento cultural. Ele vai estimular a vinda de muitos pintores para o Brasil, como Franz Post, o pintor das paisagens, em que ele mostra uma paisagem brasileira ainda não dominada, né? Árvores muito grandes, como se os homens fossem miniatura perto, né, dessas árvores, dessas florestas,
tá? Então, isso é a marca, assim, do Franz Post, né? Essa natureza indomável ainda que o Brasil tinha, tá? E o Albert Eckhout, né? Um pintor holandês, portanto, tá? Então, se o Franz Post, ele destaca essa flora exótica, espécies exuberantes, muito diferentes do que tinha na Europa, o Eckhout, ele destaca os tipos humanos que formavam o Brasil, que a gente vai ver aqui em algumas pinturas. Aliás, são pinturas enormes, tá? Aqui vai estar mostrado pequenininho, mas assim, é como se elas tivessem o tamanho real da pessoa, tá? Então, ele vai mostrar os tipos de indígenas, o negro, o mulato, o mameluco. O que é o mameluco? É o mestiço do branco com indígena, tá? Como era chamado naquela época. Só que os personagens deles, vocês vão notar que eles estão sempre descalços. Calçar sapato é privilégio de quem é civilizado. E para os europeus, os americanos, né, que a maioria era mestiço, inclusive, ou indígena ou negro, os americanos não eram civilizados na visão do europeu, tá? Por isso que o pintor ele destaca, né, essa questão do não usar sapato e ainda muito do exotismo aí desses personagens, como negro, como indígena ou como mestiço, tá certo? Então, para o Eckhout, assim, a sociedade brasileira ainda tinha muito para se civilizar, né? O Nassau também trouxe cientistas e biólogos, catalogaram as espécies animais, vegetais da região. Mark Graf, por exemplo, tem um tratado sobre as espécies vegetais, né, da região, tá? O Nassau, ele drenou pântanos em Recife, mandou abrir ruas, calçou essas ruas com pedras, criou praças, pontes, o palácio, né, que era de onde ele governava, enfim, né, quando ele foi inaugurar uma ponte na cidade, ele inclusive fez um espetáculo em que ele cobrava, né, das pessoas aí para elas verem um touro voar, né, então isso ficou famoso na época. Na verdade, era o couro do touro enchido com palha, né? E um fio transparente aí que o touro ele subia, né? Aí depois eles desciam o touro numa espécie de um estábulo e aí saiu o touro verdadeiro, né? Então esse episódio inclusive ficou famoso porque nessa inauguração da ponte vieram autoridades de muitos lugares, né? Não só do Brasil. Veio gente assim de outras regiões da América, né, da Europa, para ver tudo isso, tá? Para ver a cidade Maurícia. Ela atraía muita gente, tá? Importante também notar que havia tolerância religiosa. Dizer, a primeira colônia da América, né, onde há tolerância religiosa, podendo católicos, protestantes e judeus conviverem, né, sem perseguições religiosas. Bom, aqui nós vemos três pinturas, né? Na verdade, o desenho do Franz Post aí mostrando espécie animal exótica, né? O macaco, né? E tudo mais. Nós vemos a indígena tapuia, tá? Se você reparar bem, olha só, os tapuias eram indígenas que viviam no interior do Brasil. Então, para os europeus, esses indígenas eram ainda muito indomáveis, né? Indígenas que estariam na região amazônica, Mato Grosso, sul do Brasil. E por serem indomáveis, eles eram canibais, comiam carne humana, né? Ou antropófagos, né? Que a gente chama. Então, essa indígena tapuia, ela tem na cesta um pé e na sua mão ela segura uma outra mão, né? Na mão que está assim, né? Mas para o interior do quadro, certo? Não é a mão dela, é uma mão que ela está segurando. O pintor está mostrando que esse tipo de indígena era selvagem, era canibal, era o mais incivilizado de todos e por isso muito perigoso, tá? Por isso que também ela aparece quase que inteirinha nua mesmo, tá? Também a nudez seria esse sinal de inferioridade. Aí você vê o negro, né? E o negro, assim, ó, destaca-se a questão do negro, dele ser forte, dele ser exótico, mas ainda um selvagem também, né? Descalço, quase sem roupas, né? Aí muitas lanças na sua mão, né? Então destaca-se essa questão aí dele ser
também ainda incivilizado, certo? Bom, aí voltando para essa União Ibérica, né, que a gente estava falando, em 1640, Dom João VI recuperou o trono português, né? Dom João IV, aliás, desculpa. Então, os portugueses conseguiram expulsar os espanhóis e voltaram a ter rei, tá? Aí vieram os conflitos entre a Companhia das Índias Ocidentais, a VIC, né, e o Nassau. Porque essa administração holandesa, ela estava achando que o Nassau estava gastando demais. Ao investir em pontes, em canais, em calçamento da cidade. E ela queria ganhar mais dinheiro com a colonização, né? Os holandeses, mesmo que tivessem colonizado o Brasil, nada nos garante que nós seríamos um país muito mais desenvolvido, porque a empresa colonial, ainda mais em regiões tropicais como o Brasil, que tinha cana-de-açúcar, né? Era uma empresa exploratória, né? Só não foi exploratória no norte dos Estados Unidos, nas colônias do norte, né? Porque o clima lá era mais frio e não tinha riquezas como metais preciosos, pelo menos não na costa, né, dos Estados Unidos. Tá? Depois se descobriu mais no interior, lá pelo século XVIII. Mas então não interessou a Inglaterra explorar a região como Portugal e Espanha fizeram com a América Latina, né? Que é a América Central e a América do Sul, certo? Bom, Nassau acabou por pressões saindo de Pernambuco, tá? E a administração holandesa enrijeceu totalmente. Começou a cobrar muito mais impostos, dívidas dos senhores de engenho. E aí os próprios senhores de engenho, né, descendentes de portugueses e portuguesas, quiseram a expulsão. Bom, as invasões holandesas, né, elas duraram muito tempo, tá? Foram 10 anos, basicamente, de guerra aí, quase que 10 anos. E isso ficou conhecido como insurreição pernambucana, tá? Os holandeses só se renderam em 1654, tá? E aí, quando eles saíram do Brasil, eles foram plantar cana-de-açúcar na América Central, tá? As ilhas da América Central eram chamadas de Antilhas, como Cuba, Haiti, né? Pertencia aí a essas Antilhas, tá? E essa concorrência do açúcar, né, antiliano, né, da região das Antilhas, gerou uma queda nos preços do açúcar a nível internacional, né? Porque tinha concorrência agora, concorrência do açúcar holandês. Essa crise açucareira, essa queda nos preços do açúcar vendido no exterior, no mercado europeu, ela gerou a falência de muitos engenhos aqui no Brasil. Até porque os senhores de engenho, eles tinham que vender para Portugal vender para os holandeses. Então, olha como que o açúcar brasileiro vai sair mais caro, né? E aí, essa crise açucareira ocasionou justamente uma crise econômica em Portugal, porque Portugal dependia totalmente da colônia, né? O Brasil era considerado assim os braços e as mãos, né, de Portugal, tá? Portugal se escorava totalmente na economia do Brasil, tá? E aí embaixo nós temos aí mais pinturas do Ecaute, né? Olha só, o homem e a mulher tupi, eles já têm um pouco mais de roupa, eles sabem fazer artesanato, né? Olha a indígena com a cesta na cabeça, eles sabem plantar, né? A indígena tá, ao fundo da indígena tem uma plantação, coisa que os tapuias não saberiam fazer, né? Eram mais selvagens. O homem e a mulher mameluco, olha, já estão mais vestidos, exóticos, com espécies de plantas tropicais, né? Que ela tá colhendo, cana-de-açúcar atrás dele. Eles estão descalços ainda, né? E não estão com roupas coloridas como os nobres europeus. Por quê? Por mais que seja mais fácil de lidar com esses mamelucos, eles ainda não são civilizados. É essa imagem, essa mensagem que o Ecaute passa. Sobre a expansão territorial do Brasil agora, né? Vocês já devem ter ouvido falar de nomes como Raposo Tavares, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera, né? Se vocês se lembrarem, são nomes de famosas estradas, não é isso?
Mas não são só estradas. Por que que essas estradas levam esses nomes, afinal de contas? Quem eram esses homens, né? Aí está a estátua do Raposo Tavares, que está no Museu Paulista. Um dos mais famosos paulistas, um dos mais famosos bandeirantes do seu tempo, né? Quem eram esses bandeirantes, né? Que levam o nome das estradas. O termo bandeirante só surgiu no século XIX, tá? Então, quando estava se criando a chamada História do Brasil, estava nascendo a disciplina História do Brasil, tá? Querendo se criar uma história da nossa pátria, né? O Brasil já era independente. E esse termo designava os paulistas que faziam expedições para o sertão, né? O sertão era o quê? Era o sul do Brasil, era o centro-oeste, tá? Que eram as chamadas bandeiras. Então, o sertão era o interior do Brasil, desconhecido ainda dos portugueses, hein? Lembra do Tratado de Tordesilhas. Então, os bandeirantes, na verdade, eram os paulistas, tá? Bom, se a gente pensar, a sociedade paulista daquele momento não tem nada a ver com o branco português elitista, bem vestido dos salões lá da Europa, de jeito nenhum, tá? Essa sociedade paulista, ela vivia mais como os indígenas, certo? Ela tem origem na capitania de São Vicente, né, uma das capitanias que vingaram no Brasil, só que São Vicente não dava para plantar cana-de-açúcar, né, como em Pernambuco, tá? Então, do que São Vicente foi viver? Do tráfico indígena, tá? Então, São Vicente, Santos e depois São Paulo viviam da escravidão indígena, certo? E São Paulo tinha as lavouras destinadas ao consumo, né, ao consumo local, as lavouras de subsistência, né, de autossobrevivência. Bom, mesmo antes de Martim Afonso de Souza fundar São Vicente, né, foi a primeira vila brasileira, o lugar, né, São Vicente, já era conhecido como Porto dos Escravos, né? Por causa de ter muito indígena que podia servir como escravo. Mas essa escravidão indígena só se generalizou mesmo com a fundação do Colégio de São Paulo, né, em São Paulo, né, por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que eram dois jesuítas. Os jesuítas são padres da Igreja Católica, tá? Os paulistas viviam extrema pobreza nesse momento. Então, eles subiam a Serra do Mar, né? Alguns historiadores falam que eles subiam engatinhando, né? Por quê? Porque a Serra do Mar não tinha estrada, não tinha Anchieta, não tinha imigrantes que liga São Paulo até a praia, não, tá? Então, eles vinham assim, quase que engatinhando pelas encostas da serra, né? Com indígenas trazendo suas bagagens ainda, certo? Bom, então esses paulistas, eles já vieram pobres para São Paulo, né? E eram descendentes de portugueses já pobres, e eles queriam, obviamente, uma chance de enriquecer, certo? São Paulo era uma vila em que quase não existiam armas de fogo, objetos feitos de metais preciosos, móveis eram super escassos. Quando os paulistas tinham uma cama, eles deixavam no testamento, né? Quando eles tinham baixelas, porcelanas, eles escreviam no testamento. Só para a gente ter uma ideia, ninguém coloca isso em testamento hoje, né? Tinham poucos utensílios domésticos, né? Era muito mais assim, eles comiam muito mais como os índios, tinham poucas roupas, tá? Não tinham acesso à educação, os paulistas eram analfabetos, a maioria. Os homens acostumados a ir ao sertão acabavam aprendendo a língua dos índios e se comportavam como tais. Ervas medicinais dos indígenas salvavam aí esses paulistas, né? Então eles não tinham nada a ver com aquela nobreza europeia, né? E não tinham acesso aos escravos africanos, né? A Serra do Mar, ela era quase que intransponível, ela separava São Paulo do resto do Brasil, era muito difícil atravessar a Serra do Mar, né? E o escravo negro era caro para esses paulistas né, adquirirem. Bom, acontece que essas famílias queriam enriquecer, né? O desejo era prestígio social, era fazer América.
Então, se não dá para ter o escravo indígena, o escravo negro, nós vamos ter o quê? O escravo indígena, tá? Então, os bandeirantes, na verdade, eles eram caçadores de índios, né? Tanto é que isso causou genocídio indígena, né? A matança em larga escala de indígenas. Levou aí muitos povos indígenas à extinção, essas bandeiras, essas expedições ao sertão que os paulistas faziam, certo? E por isso hoje existe um movimento de destruição das estátuas, né? Há muitos historiadores, há muitos pesquisadores, muitas pessoas aí do setor da cultura defendendo a destruição de monumentos como esse que você vê aí em cima, o monumento a Borba Gato em São Paulo, que foi um famoso bandeirante que teria descoberto ouro, né, no Brasil, um dos que primeiro descobriram ouro no Brasil, certo? Bom, os paulistas, essa sociedade paulista que se criou, ela se criou muito por conta dos jesuítas, dos padres jesuítas, terem criado o Colégio de São Paulo, que não era exatamente um colégio, né? Era tipo uma aldeia em que eles colocavam os indígenas e ensinavam os indígenas a serem católicos, certo? E assim, logo de início, os paulistas, os bandeirantes, eles entraram em confronto com os jesuítas. Por quê? Porque eles queriam escravos indígenas. Os jesuítas, eles funcionavam assim como intermediários, mas davam assim muito menos indígenas do que os paulistas queriam para suas lavouras, certo? Isso era um empecilho, era um problema aí para os paulistas, né? Porque não supria todas as necessidades, deixava eles dependentes dos jesuítas, eles queriam o indígena como escravo, e ponto, e vários escravos, quanto mais conseguisse, melhor, né? Esses atritos entre bandeirantes e padres jesuítas agravaram-se ainda mais depois da lei de 1570. O que era essa lei? Era a chamada Lei da Guerra Justa. O governo português ele abriu um precedente, né? Ele tinha proibido a escravidão indígena, mas os indígenas que fossem hostis, né, que atacassem brancos, que ameaçassem aldeias, vilas, né, de brancos, poderiam ser eliminados, né? Poderiam ser feitos de escravo, ou então você poderia entrar nessa aldeia e matar os índios. Então, os bandeirantes se baseavam em coisas desse tipo, né, nesse tipo de lei, para dizer que eles estavam caçando indígenas hostis, mas não era assim, não, né? Isso eles usavam como desculpa, certo? E foi essa desculpa aí dos paulistas que fizeram eles organizarem as bandeiras, certo? O termo bandeira é uma referência à organização tática e militar dos bandos armados para realizar expedições ao sertão. Eles iam para o interior. Eles iam em busca de índios para serem utilizados como mão de obra escrava e de metais preciosos. Mas eles iam conseguir metais preciosos? Lógico que não. Eles não sabiam onde estavam os metais preciosos. Já o indígena, eles sabiam que eles poderiam conseguir, tá? Então, o objetivo primordial aí era a busca de índios. A bandeira era muitas vezes o estandarte da tropa, né? Então, na verdade, os paulistas chamavam de armação, tá? Essa expedição, não de bandeira, eles chamavam de armação, né? Tem um documentário, tá, da TV Escola sobre os bandeirantes. Depois eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? Se vocês puderem, assistam, certo? É rapidinho, 20 minutinhos só. Bom, então essa bandeira, muitas vezes, era esse estandarte da tropa para que os homens não se perdessem, tá? No meio do sertão, certo? E como elas representavam um símbolo da família, né, das famílias paulistas que a organizavam, a gente pode dizer que essas bandeiras elas eram muito autônomas em relação ao governo português. O governo português não tinha controle das bandeiras, tá? Por isso que muitas vezes o governo português vai decretar a prisão de paulistas, vai persegui-los, né? Vai dizer que eram homens sem lei, né? Homens sem ordem, porque eles não obedeciam ninguém, né? Agiam por si próprios, tá?
e vai condenar essas expedições. Mas também porque os escravos indígenas não rendiam nenhum imposto para o rei de Portugal, como a escravidão negra. Isso que eu falei em outra aula que os escravos negros rendiam impostos ao rei de Portugal, né? O rei de Portugal estimulou porque o tráfico negreiro era extremamente lucrativo, inclusive para a coroa portuguesa, né? Para o rei de Portugal. Bom, uma bandeira, então, ela era uma verdadeira milícia armada, né? Então, assim, um exército particular, né? Podemos dizer. Ela era formada por brancos, geralmente os homens de uma mesma família, né? Os pais, filhos e genros, mas tinham muito poucos brancos. Por quê? Porque o paulista não mantinha a sua pureza do sangue, né? Os que conseguiram manter sua pureza do sangue, muitas vezes, eles compravam esposas lá de Portugal, mandavam vir órfãs, pagavam para isso, né, para se casar com elas e terem filhos brancos. Mas muitos não conseguiram, né? Isso era caro, tá? Então, muitos brancos descendentes de portugueses tiveram filhos com indígenas. Daí que nasceram muitos mamelucos, mestiços, tá? Geralmente de pais brancos e mães indígenas. Ou seja, o nosso DNA paulista, ele é indígena, tá? Bom deixar isso bastante claro. Todo mundo aqui em São Paulo deve ter alguma descendência de indígena. Não é possível. A região era habitada pelos índios guaranis e desde cedo ela foi sendo criada por isso, né? Por na verdade, essa violência dos brancos em relação às mulheres indígenas, porque muitas vezes elas não queriam, né? Elas eram obrigadas, tá? E uma bandeira levava muitos índios também, né? Ou eles eram escravos ou aliados, quer dizer, aliados mais ou menos assim. O índio vai na bandeira, fica a família dele em São Paulo, se ele não ajudar os paulistas, ele não vê mais a sua família, né? Então não é que ele era a favor de ir lá e matar outros indígenas, é que ele não tinha outra alternativa, tá? Raramente alguns negros, porque os paulistas quase não tinham escravos negros. A participação dos índios era essencial, né? As primeiras bandeiras saíram de São Paulo com 50 pessoas e praticamente nenhum indígena. Nunca mais voltaram, se perderam. Os paulistas não sabiam achar o rio, não sabiam seguir o curso do rio, não sabiam se prevenir dos animais selvagens, curar veneno de cobra, por exemplo, e os indígenas sabiam, né? Então, sem os indígenas, os paulistas não sobreviviam, tá? Bom deixar isso bem claro mesmo. Então, aí outras bandeiras começaram a recrutar muitos indígenas para ir, muitos mamelucos também, tá? E as bandeiras saíam com muita gente de São Paulo, um verdadeiro exército. A bandeira de Raposo Tavares e Manuel Preto, por exemplo, ao Guairá, né? O Guairá que ficava mais ou menos na região entre o Paraná e o Paraguai, contou com aproximadamente 2.000 indígenas, 900 mamelucos e olhos brancos, somente 69 paulistas, né? Os brancos eram os que menos iam na bandeira. O auge desse bandeirismo, dessas expedições de caça ao índio, se deu no século XVII, porque os bandeirantes descobriram as missões do TAP, né, que é no oeste do Rio Grande do Sul, do Itatinga, à margem esquerda do Rio Paraguai, e do Guairá, entre os rios Paranapanema e Iguaçu, certo? Essas missões, elas tinham jesuítas portugueses, mas tinham muito mais jesuítas espanhóis, né? Pelo menos as do TAP, as do Itatim, foram criadas por jesuítas espanhóis, certo? Mas os paulistas, eles acharam melhor, né, atacar essas missões, buscar indígenas nesses aldeamentos, né, nessas aldeias controladas por padres indígenas. E por que era melhor? Bom, em São Paulo eles já tinham matado muito índio, né? Boa parte dos índios tinha ido para o interior do Brasil, né? Tinha ido para o interior de São Paulo, ou mesmo para essas missões do sul do Brasil, certo? A violência dos paulistas era nua e crua, né? E os indígenas não quiseram ficar muito para ver essa violência, não, né? Acontece que nas missões, os padres eles tentavam pacificar esses índios, né? Acostumando-os a ir para a missa,
acostumando-os ao trabalho na lavoura, se bem que muitos indígenas já faziam trabalho na lavoura, né? Eles proibiam essas coisas de rituais, como guerras, para vingar os antepassados, como canibalismo, né? Ou antropofagia, porque o indígena ele estava acostumado a isso, né? O indígena ele para vingar os antepassados, ele sacrificava alguns prisioneiros, comia uma parte da sua carne, tomava o seu sangue, porque ele achava que iria adquirir a força, a valentia, a coragem do inimigo morto, sacrificado aí para os antepassados, tá? E os padres comem isso, né? Esse tipo de costume, certo? Nós temos aí um mapa, tá? Das missões jesuíticas, aliás, né? As missões lá do Tapio, do Guairá, do Itatim, que já é território do Paraguai hoje, tá? E tinham missões portuguesas e espanholas, né? Ali no Itatim, Guairá e Itape, eram muito mais missões espanholas, né? De padres espanhóis. Os portugueses, os jesuítas portugueses, criaram muitas missões, mas foi mais lá para o norte do Brasil, tá certo? Mas os bandeirantes iam atacar essas aí do sul, né? Porque ali eles achavam que iriam encontrar índios mais acostumados ao trabalho, mais pacíficos, né? E realmente, inicialmente, eles encontraram esses indígenas sem defesa, né? Foi fácil aí, né, inicialmente. O Raposo Tavares, numa primeira investida na região do TAP, né, nas missões do TAP, no Rio Grande do Sul, ele trouxe mais de 50 mil indígenas acorrentados para São Paulo. Entre os indígenas estavam mulheres, estavam crianças, estavam inclusive bebês. Só que muita gente ele matou, né? O Raposo Tavares, esse que é nome de estrada, bandeirante famoso, ele era um assassino de indígenas, né? Ele entrava nas aldeias, cortava a barriga, o ventre das mulheres grávidas, tirava o feto e dava para os cães comerem. Ele matava indígenas com um golpe só da espada, abrindo o indígena no meio, tirando a cabeça de indígenas e expondo para os outros. E o indígena não estava acostumado com esse tipo de guerra, hein? Aliás, né, isso daí seria quase que separar a alma do corpo, né, para o indígena, certo? Mais ou menos fazendo essa analogia. E o Raposo Tavares, ele conseguiu fortunas fazendo isso, tá? Tendo esse tipo de violência, certo? Só que com o tempo, os bandeirantes começaram a achar os indígenas armados. Por exemplo, numa batalha em 1661, chamada de Imbororé, né, os paulistas não apenas perderam várias batalhas, como foram escravizados pelos indígenas, né, e não gostaram nem um pouquinho do que eles viram, né, jesuítas armando os índios, fazendo a mesma coisa que eles faziam. Então, olha só, além de eles terem matado muitos índios no sul do Brasil, né, já não ter tantos índios assim, ainda por cima eles perderam algumas batalhas. Por isso os bandeirantes começaram a fazer outros tipos de trabalho, tá? Por exemplo, eles ouviam os índios falar na Serra de Sabarabuçu, né? Onde fica isso? Fica na região hoje que é Mariana, Ouro Preto. Os índios falavam que nessa região tinha ouro, e eles foram em busca, eles não sabiam onde era, né? Foi aí que, mais ou menos, 1703, o Fernando Dias, o Borba Gato, começaram a descobrir umas pedrinhas preciosas pela região de Minas Gerais, tá? Isso início do século XVIII. No final do século XVII, muitos bandeirantes passaram a fazer os chamados trabalho sujo aí para os senhores de engenho, lá do Nordeste. Os senhores de engenho queriam aumentar as suas terras para criar gado, né? Queriam ir mais para o interior e estava cheio de indígenas. Além disso, tinham quilombos na região do Nordeste, né? No Nordeste do Brasil. Os quilombos, como vocês sabem, eram habitações de negros fugitivos das fazendas. E os brancos achavam que era assim essencial acabar com os quilombos para não dar o exemplo para o resto dos negros, né? Que, aliás, o racismo não estava formulado, né, como no século XIX, mas já existia. Os negros seriam naturalmente dados à vadiagem, a não querer trabalhar aí para esses brancos, né? E foi aí que eles contrataram o Domingos Jorge Velho, né, um bandeirante, um paulista, certo?
que liderou a destruição do Quilombo dos Palmares, que não tinha só tropas dele, né? Tinha tropas de Portugal, dos senhores de engenho também. Mas o Domingos Jorge Velho que teria então armado a emboscada para o Zumbi, né, que era o líder do Quilombo dos Palmares. Teria então cortado a cabeça do Zumbi e exposto em praça pública, tá? Bom, existem muitas polêmicas em relação aos bandeirantes, certo? Então, nós vemos aí que eles continuam a ser lembrados porque a história do Brasil, uma história branca, que quer tirar o indígena do contexto, que não quer dar o lugar para o negro, né? Podem ver que geralmente nós não temos heróis negros, né? A gente sabe pouco sobre zumbis, sobre outros negros do Brasil, certo? Então, isso porque a história aí do final do século XIX e início do século XX era história feita pelos ricos, né? Os ricos organizaram a história querendo heróis brancos, né? Que representassem eles, certo? Por isso que eles colocaram, né? E os governos brasileiros aí, seguindo essa orientação, colocaram aí nomes de estradas com o nome de bandeirantes famosos, como o Raposo Tavares, o Fernão Dias, a Anhanguera, né? O Anhanguera, aliás, tem um caso interessante sobre ele. Ele foi o bandeirante que criou a região de Goiás, né? Ele, na verdade, foi o primeiro que ocupou essa região de Goiás. Porque depois que os bandeirantes começaram a buscar ouro em Minas Gerais, eles também ouviram falar que tinha ouro em Mato Grosso e Goiás. E passaram a ir para lá, né? Nós vamos falar das monções, as expedições pelas quais eles começaram a explorar essa região, certo? E o Anhanguera, ele não tinha esse nome, esse é o apelido dele, tá? Que é o nome da estrada também. Anhanguera quer dizer demônio velho. Ele queria que os indígenas mostrassem onde estava o ouro, e os indígenas estavam se recusando. Então ele falou que ia botar fogo na água. Na verdade, não era água, era aguardente, né? E ele deu um jeito lá da aguardente pegar fogo e os indígenas acharam que ele era um demônio, né? Por isso o nome demônio velho, certo? Bom, certamente os bandeirantes, eles fundaram muitos povoados entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Abriram aí basicamente muitas trilhas, estradas, né, que depois se tornariam cidades. Mas o preço por esse alargamento das fronteiras brasileiras, por essa ocupação do interior, foi muito alto. Foi um genocídio indígena, né? Quer dizer, várias tribos indígenas foram à extinção por conta desses homens, certo? Dá para colocá-los como heróis, não, tá? Assim como não dá para colocar nem os jesuítas como heróis, né? Então, olha só, os jesuítas, eles vieram para o Brasil pelas determinações do Concílio de Trento, que fazia parte da Contra-Reforma Católica, tá? O concílio foi a reunião das autoridades eclesiásticas, né? Reunido de 1545 a 1549, né? A Contra-Reforma, então, reconheceu a Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola Brandão, em 1539. Essa Companhia de Jesus é que tinha os padres jesuítas. E o objetivo dos jesuítas era difundir nas colônias portuguesas e espanholas, né, não vieram só para o Brasil, a fé cristã. Né? Então, assim, era o ensino, tá? Mas o ensino sempre voltado para a religião, e principalmente para os indígenas, que seriam os novos fiéis, né? Já que as coroas de Portugal e Espanha estavam perdendo fiéis aí para a reforma protestante, tá? E, na medida do possível, também educar essa população colonial. Para ensinar a cultura branca para os indígenas, os padres jesuítas criaram as missões ou reduções. E aí, em cima está o padre Manuel da Nóbrega, uma pintura dele, que foi um dos primeiros que veio para o Brasil, junto com José de Anchieta, certo? O que eram essas missões ou reduções, afinal de contas? Eram aldeias indígenas comandadas por um padre pertencente a essa ordem, né, ou padres, certo? E tinham muitas na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai, Paraná, né, norte da Argentina, parte do Uruguai, né, uma região que tem muitos rios, estuários, né? As primeiras reduções foram fundadas no Paraguai, ó, jesuítas espanhóis, tá? Em 1610, pelo padre Diego Torres. Será que as missões jesuítas, olha, a gente falou que os jesuítas eles eram contra a escravidão indígena, hein?
né? Por isso que eles entraram em confronto com os bandeirantes. Mas será que realmente as missões não queriam escravizar o indígena? Será que as missões eram um contraponto aí à questão indígena, né, pelos bandeirantes? Aí é que está, né? Os jesuítas se declaravam ser contra a escravidão, a favor da catequização dos indígenas, mas, inclusive, chegaram a estimular a escravidão negra no Brasil. No entanto, o próprio padre Manuel da Nóbrega tinha escravos indígenas. Ele acreditava que a escravidão indígena deveria ser permitida em determinados casos, né? Não apenas para efeitos de castigos, mas também porque a oferta de escravos da terra, né, os chamados negros da terra, que eram esses indígenas, atrairia mais colonos, né? Em uma carta aí que o Manuel da Nóbrega mandou ao seu chefe, né, o chefe da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola Brandão, documento de época, uma fonte histórica de 1555, ele diz: não se pode, portanto, esperar nem conseguir nada em toda essa terra na conversão dos gentios. Os negros da terra, indígenas, também eram chamados de gentios. Sem virem para cá muitos cristãos que, conformando-se a si e às suas vidas com a vontade de Deus, sujeitem os índios ao jugo da escravidão e os obriguem a acolher-se à bandeira de Cristo, né? Então, assim, se o indígena não for por bem, ele vai por mal, ele pode ser escravizado sim, tá? Então, por isso, muitas vezes, os jesuítas permitiam a guerra justa aí contra os indígenas. As reduções contribuíram muito para o processo de aculturação dos indígenas. A aculturação, que quer dizer o quê? Tirar a cultura de uma etnia, né? Destruir a cultura dos indígenas. Principalmente porque se combatia aí tradições como a poligamia, que era o hábito de ter muitas esposas, a antropofagia, né? Não se podia fazer guerras aí, né? Os jesuítas proibiram as guerras, e aí esse ato de comer a carne humana para vingar os antepassados, né? Os sacrifícios eram proibidos, enfim, combatia-se toda a cultura indígena. Eles não podiam andar nus, eles tinham que usar camisolões, né? Eles não podiam aí ter o seu politeísmo, né? Cultuar os seus vários deuses, né? Um homem não poderia ter várias mulheres, não poderiam ter esses rituais, danças, tradições indígenas foram totalmente aí combatidas, certo? Agora, será que deu certo? Será que essas proibições eram realmente respeitadas, né? A gente não pode dizer que as missões tiveram sucesso nessa aculturação, não. Porque senão não existiria mais cultura indígena no Brasil, certo? E ela existe, e muito, tá? Talvez essa questão da antropofagia realmente tenha tido aí uma boa contribuição para acabar dessa questão da aculturação, tá? Mas onde os indígenas mantêm a sua língua, os seus rituais, ainda existe aí casamento de um homem com várias mulheres, e em algumas tribos até de uma mulher com vários homens, enfim, né? Eles mantêm a sua cultura, né? Ainda bem. Bom, os bandeirantes representavam para os índios a violência nua e crua, né? A violência explícita. E os jesuítas representavam a violência cultural, muito importante isso, era uma violência indireta, né? O projeto arquitetônico de uma missão jesuítica, ele representava, refletia esse clima de abnegação, de disciplina a que os indígenas estavam sujeitos, né? Porque haviam centenas de alojamentos dispostos num plano geométrico ao redor de uma imponente igreja. Você vê isso lá na planta da missão jesuítica. Nesses alojamentos, cada família tinha a sua cela, como se tivesse o seu quarto, que era uma estratégia de combate à poligamia, para só dar ali para o casal ficar ali, né? O casal aí com o bebê, tá? No máximo. E as crianças, inclusive, dormindo em dormitórios separados. Tinham escolas para as crianças a partir de 7 anos, e aí eles ensinavam a criança as orações católicas, o latim. Imagina uma criança indígena aprendendo latim, né? A língua da igreja ainda naquela época, tá? Que nem os europeus falavam mais, né? E eles ensinavam as crianças a fazer artesanato, né? Então, olha só, qual era a ideia deles? Se o índio não estiver rezando,
ele vai estar trabalhando no artesanato. As crianças vão estar sendo ensinadas no catolicismo e assim elas podem vigiar os seus pais, inclusive ensinar para eles, né? Ensinar a língua e tudo mais. Quando o indígena não estava nem na missa, nem fazendo artesanato, ele deveria estar na agricultura, certo? E quando o indígena morria, era o enterro cristão. Por isso tinha um cemitério aí ao lado da igreja, certo? Então, a gente vê assim, que esse clima, né, que tinha nas missões jesuíticas era para realmente disciplinar o indígena, tá? Era uma violência cultural, né? Então, estudar as orações católicas, a Bíblia, aprender música, latim, né, que era o que eles davam para as crianças e até para os adultos, né, ia totalmente contra os hábitos indígenas. Os jesuítas também ganhavam dinheiro, viu, em cima dos índios, porque o excedente de produção era comercializado pelos próprios padres, né? As missões terminaram em tremendo fracasso, porque as missões estavam aí entre dois impérios em expansão, o português e o espanhol. Né? Os portugueses e espanhóis estavam brigando pelas fronteiras do Brasil nesse momento aí do século XVII, principalmente século XVIII, né? E início do século XIX. Olha só, por volta de 1700, só haviam 30 povos indígenas nas missões que a gente falou, do Tapi, Guairá e Tatim, certo? Mesmo assim, ainda viviam 150 mil pessoas na região aí onde hoje é o Paraguai, por exemplo. E esses povos foram sistematicamente destruídos por causa dos acordos entre Portugal e Espanha. O primeiro deles foi o Tratado de Madrid, em 1750. Portugal cedia a região dos 7 povos das missões, tá? As missões da margem esquerda do rio Uruguai, fica hoje no Rio Grande do Sul, em troca da colônia do Sacramento, tá? Que está bem em frente ao Rio da Prata e hoje pertence ao Uruguai, não é brasileira não, tá? A maioria dos padres acabaram deixando a região, né? Justamente aí para que Portugal e Espanha, né, brigassem por essa região, certo? Mas numa dessa eles deixaram os índios guaranis sozinhos, né? E os índios guaranis resistiram quanto puderam porque eles não queriam sair de lá, né? E Portugal e Espanha queriam aí que eles saíssem de lá, né? Então, isso deu origem à chamada Guerra Guaranítica, que levou quase que à extinção os índios guaranis que estavam na região. A colônia do Sacramento ela acabou ficando sob controle espanhol através do Tratado de Santo Ildefonso em 1777. Se um dia vocês tiverem oportunidade, visitem o Uruguai e visitem a colônia do Sacramento. Olha só, ela mostra esse clima do século XVII, as construções, é tudo preservado, tem muita coisa para aprender lá, tá? Eu já fui, né? Amei, é uma cidade linda, recomendo fortemente, tem muitos museus, tem muitas visitas monitoradas, tá? E por último, falar das monções, né? Então, olha só, as monções, por que eu vou falar delas? Porque ela é um desdobramento das bandeiras, né? Da expansão bandeirante. Os bandeirantes encontraram ouro na região das Minas Gerais, vieram muitos portugueses, houve guerras entre portugueses e paulistas bandeirantes, e muitos paulistas foram expulsos da região de Minas Gerais. E aí eles ouviam falar que tinha ouro na região do Centro-Oeste. Então, para chegar nessa região, eles organizaram as expedições fluviais, ou seja, as expedições que iam para o rio, né? Então, eles saíam de Porto Feliz, hoje cidade de Porto Feliz, iam pelo rio Tietê, que não era nem um pouco poluído naquela época, tá? Percorriam cerca de 3 mil quilômetros em canoas. Olha só, em canoas. As monções eram missões em canoas. Enfrentavam tribos inimigas, como os paiaguás, né? A canoa virava, eles perdiam tudo, mas eles iam porque eles queriam ouro, né? Era a chance de enriquecer. Então, essas monções tiveram início em 1722 e a última ocorreu em 1838, né? E aí você tem o quadro do Almeida Júnior, olha, a partida da monção, que era uma coisa muito importante naquela época. Não tinha só paulistas, não, tá? Iam portugueses, iam indígenas,
ia um monte de gente para lá, porque era a chance de enriquecer, né? E essas monções, então, geraram um povoamento, né, branco, tá? Do Mato Grosso, né, e de Goiás, certo? E alguns também, né, foram aí para em direção ao Amazonas, certo? Então, as monções aí, elas vão ser responsáveis por ocupar o centro-oeste brasileiro, certo? Bom, então é isso, gente. Olha, só recapitulando, né? Missões jesuíticas aí, responsáveis pelo povoamento do sul do Brasil, as bandeiras aí também que vão, né, dar origem à ocupação do sul do Brasil, da região de Minas Gerais, tá? E as monções dão origem à ocupação do centro-oeste brasileiro, certo? Por isso que essa aula é sobre a expansão colonial do Brasil, né? O Brasil vai chegar quase que aos limites atuais, ultrapassando aí o Tratado de Tordesilhas. Tudo bem, então? Né? Bom, então é isso. Tendo dúvidas, deixem nos comentários, né? Me perguntem, me procurem nas redes sociais. Estou super disposta aí a tirar dúvidas. Né? O que vocês não entenderem, por favor, fiquem à vontade. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, certo? Continuem se cuidando.